Boa tarde, sejam bem-vindos. Você que está assistindo esse vídeo aqui, hoje eu estou muito feliz, eu não sei se você consegue ver na minha cara aqui, eu estou muito animado, muito feliz, que eu vou falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro demais, eu conheci o trabalho dele há pouco tempo e faço questão de curtir tudo que ele publica lá, que realmente é de cair o queixo. Vocês vão conhecer e a gente vai bater um papinho rápido para conhecer o Luiz Bering, tá bom? Luiz, tudo bem? Tudo certinho, Marcos? Beleza. Tudo jóia. Luiz, rapidão, fala um pouquinho sobre você, Luiz. Fala para mim das suas origens. Então, eu sou nascido e criado aqui em Niterói, onde eu moro hoje, né? E a questão da fotografia começou muito cedo comigo, com 13 anos, né? Que eu ganho uma câmera da minha mãe, uma Camil. Camil, da Pentax? Isso, da Pentax. Olha! Era uma câmera bem legal, né? Era uma câmera que eu gostei bastante. Tesouro. E essa câmera foi, assim, uma oportunidade para mim, né? Me abriu várias coisas para fazer, né? Desde o início, com 13, 14 anos, eu já me interessava em fazer mini reportagens, né? Eu acho que sua mãe era vidente, hein? Ela já sabia o seu futuro, hein? Eu acho que eu devo ter pedido essa câmera para ela, mas tudo bem. Legal. Mas, enfim, eu me aventurava, já saía com a câmera por aí, pegava a bicicleta, né? Que é até curioso que até a maneira que eu me locomovo hoje é muito de bicicleta, mas na época, lá no início, também era de bicicleta. E saía aí para fazer umas reportagenzinhas, ou pesquisar coisas, fotografar. O início foi bem dessa maneira, sabe? Uma brincadeira que pouco a pouco foi se transformando numa maneira de viver, né? Mas foi uma brincadeira que eu tento resgatar até hoje, né? Como a maneira de trabalhar, né? Esse encantamento, né? Que eu tive lá. E você chegou a fazer alguns trabalhos, assim, a receber dinheiro quando você era jovem, assim, entre os 13 e os 18, você chegou a fazer algum trabalho profissional? Sim, fiz bastante coisa. A gente acabava fazendo de tudo que aparecia, né? Eu fiz muita fotografia book, fiz muita fotografia, até casamento eu fiz alguns, né? Mas só lá atrás, eu nunca me dediquei a casamento, mas fiz filmagens, aí teve a fase que eu tinha uma camcorder, as primeiras camcorders da Panasonic. Sim, lembro. Fiz muita filmagem de festa, de casamento, de eventos. Que legal. Tudo nessa faixa, eu acho até um pouquinho mais à frente, até 21 anos, 22, né? E quem que era o seu ídolo nessa época aí, quando você começou a fotografar? Para quem que você olhava assim e falava, eu quero ser que nem esse cara? Nessa época era uma coisa que eu tenho mais referências um pouco depois, né? Mas nessa época, de novo, eu via muita coisa, mas era nas revistas, né? A gente tinha as revistas que valorizavam muito a fotografia, né? Sim. Né? Tinha uma coleção de revistas das seleções. Sim, lembro. Americana, meu The tio. Reader's Digest, né? Aquilo me impressionava, aquilo eu adorava ver, né? Mas nunca prestava muita atenção no trabalho naquele momento, né? Naquela época, de que fotógrafo era. Eu me interessava mais pela aquela questão das reportagens e das imagens juntas, né? Sim. Mas foi um momento assim que eu tentei muita coisa, que eu não tinha definido ainda qual seria meu caminho, né? Era uma experimentação, né? Sim. Você queria ver no que dá, né? No que daria, né? Eu era apaixonado pela fotografia, no sentido de tê-la como uma brincadeira. Eu sempre falo isso, era uma brincadeira, e não tinha assim uma seriedade muito grande nesse momento, não. Mas que acabou eu aproveitando, né? Olha, tem uma oportunidade ali, tem alguém que está querendo uma filmagem. Na época, esse mercado não era tão profissional como é hoje. Sim. Né? Era uma coisa um pouco mais, assim, feito de uma maneira amadora, né? E eu me introduzi nesse mercado dessa maneira, né? Sim. Mas que paralelos você estabelece entre o passado e agora? O que mudou? O que está diferente efetivamente entre você começou e agora? São muitos anos já me dedicando à fotografia, né?
E aí, quando eu vou para Londres, aí a coisa começa a tomar mais sério, eu já vou para estudar numa escola, que eu já sabia da existência dela, já tinha me comunicado. Então, o que eu quero dizer é que mudou muita coisa, porque eu fui realmente descobrindo o mundo da fotografia, né? Coisa de que, naquela época do Brasil, estou falando aí dos anos 80, né? Final de 70 e 80, a gente estava ali muito limitado. E eu tinha a minha limitação, no meu entorno ninguém trabalhava com arte, ninguém fazia isso. Então, eu já tinha uma limitação minha, pessoal, né? Então, foi muito esforço, né? Que começou até aqui, antes mesmo de eu sair do Brasil, comecei com esse esforço. Eu me lembro, assim que inaugurou ali o Centro Cultural do Banco do Brasil, no centro do Rio. Famosíssimo. Famoso. Eu fui um frequentador, assim, assíduo, todas as exposições eu estava lá. Aí dali eu comecei a pegar gosto por isso, aí comecei a fazer coisa. Então, fui pouco a pouco. A fotografia foi essa oportunidade, né? Sim. Que me abriu. Só que eu tive que colocar muito esforço, eu tive que buscar o meu caminho, né? Então, realmente, hoje mudou muita coisa, né? Do que eu penso na fotografia. É difícil eu fazer um paralelo lá nas minhas origens, né? Tem até uma história que eu costumo contar, que é uma das primeiras coisas que eu fiz de fotografia foi entrar numa estação de trem que tinha sido abandonada. Sim. Né? Prato cheio para fotógrafo, hein? E ela estava intacta. É uma estação que tem aqui em Niterói, no bairro do Barreto. E eu não sei porquê, eu tinha um interesse muito grande naquela estação e só vi o muro dela totalmente fechado. Aí um dia eu peguei a bicicleta e fui para lá e passei um dia fotografando em slide. Nossa, que delícia. Devo ter gasto ali, na época a gente não podia fotografar tanto, eu devo ter feito uns 3 filmes. Algo em torno a 100 fotos. E quando revelado, eu chamei minha mãe, que era meu público, né? Meu único público, para assistir, né? Eu tinha um projetorzinho e tal. Só incondicional, né? Aí comecei a mostrar, e logo no início ela já ficou nervosa, ficou bastante preocupada porque que eu estive lá com 14 anos, o que eu estava fazendo lá, que a estação estava fechada, papapá. Eu falei, então estava fechada, não cruzei com ninguém, eu fiquei fazendo foto o dia inteiro sem encontrar uma pessoa, em uma estação grande aqui. E até que eu mostrei para ela, fui passando as fotos, até que eu passei a foto de uma casa, de uma residência dentro da estação. E nessa hora minha mãe começou a chorar. Olha só. E aí eu perguntei, mãe, que isso? Por que você chora? Por que está chorando por isso? Aí ela falou, foi nessa casa que eu morei. Meu Deus! E aí eu até já sabia, mas naquela época, garoto, 14 anos, a gente não guarda muita coisa, pelo menos eu sou um pouco assim. A família da minha mãe veio de Minas, meu avô foi ser gerente naquela estação. Olha que não existe o acaso. Você sentiu uma atração a esse lugar. E lá estava a casa, estava a energia da família da sua mãe lá. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu costumo dizer que nesse momento eu senti a força da fotografia também, né? Tem um encantamento muito forte. Né? Eu senti um arrepio de cima e embaixo, assim. Você não faz ideia é o sentimento que eu estou sentindo agora, porque eu entendo quando você fala paixão pela fotografia, que é uma coisa que queima dentro da gente, né? A gente quer fazer muito com isso, né? Pois é, foi muito forte. E aquilo me marcou ao ponto de que eu nunca esqueço essa história, está sempre presente, sempre volta, sempre eu estou contando, né? E foi assim, a partir dali, juntando com os trabalhinhos que eu fazia, eu sempre tinha essas minhas aventuras, né? Vou viajar para Ouro Preto. Eu teve uma vez que eu fui para Ouro Preto, eu fiquei um mês em Ouro Preto, fotografando. Ouro Preto, fantástico. Aí, da onde que eu tirei isso? Quando eu paro para pensar hoje, da onde que eu tirei isso? Né? Fui sozinho. A paixão era maior do que o medo, né? Pois é, né? Então, era uma coisa assim que abriu muitos caminhos, né? Você sabe que eu sou mineiro, mas nunca fui para Ouro Preto, né? Que vergonha. Olha só. Então, tem que ir. É porque Minas é muito grande, né? A minha família, a origem é de Minas, né? A minha mãe é mineira, né? Coincidência. Já era lá de Ubá. Eles eram de Ubá. Eu sou de Poços de Caldas, minha mãe de Muzambinho. O outro lado, né? O oposto. Sim. Mais São Paulo do que Minas, né? Bem na beirada ali, né? Exato.
E aí, como é que você... eu sei que em algum momento da sua vida você resolveu sair do país. Você foi para Londres primeiro, foi isso? Isso. Isso já é mais ou menos já com 24 anos, né? Eu já tinha feito a faculdade. O que te chamou para lá? Então, eu já estava tentando trabalhar aí já num plano mais sério, né? Trabalhar com fotografia. E eu fui ser assistente de fotógrafos, né, em estúdios de publicidade, já no mercado de publicidade. Né? Não que fosse meu desejo de trabalhar com publicidade, mas eu sempre tive esse viés mais artístico mesmo, de tentar trabalhar a fotografia como expressão artística. Né? Uhum. Mas é aquela questão do mercado, das coisas que vão te levando. Né? Então eu estava lá e tal, e foi bom, porque nesse momento eu convivi com muita gente de fotografia, né? Aqui no Rio de Janeiro. E só que chegava um momento que eu queria mais, eu queria aprender, eu queria fazer coisas que aqui, naquele momento, nós não tínhamos aqui no Brasil uma maneira de uma formação, né, mais séria em fotografia, né? Sim. Então foi daí que surgiu, né, e era um momento também muito difícil, né? Eu estou falando de 88. Logo depois da direta já, daquele período do Collor lá. Isso, exatamente. No Brasil. E eu, com pouco, 24 anos, era aquele momento também de a gente buscar, né, buscar o seu caminho, né? Uma oportunidade, né, trocar as cartas, né? Aquele momento as cartas estavam muito ruins na mão da gente, né? Aqui no Brasil, abria ali... Trocar a mão, né? Exatamente. E aí surgiu essa oportunidade para Londres, eu já tinha amigos lá, e por coincidência a escola que eu estava de olho, que tinham me contado que tinha, eu conheci uma pessoa que tinha feito essa escola, a City Polytechnic, em Santa Teresa, na época que eu frequentava muito Santa Teresa, os estúdios de fotografia. Uhum. E aí eu amarrei uma coisa com a outra, eu falei, bom, vou para Londres e lá eu faço as provas para entrar nessa escola, né? Uhum. Então foi um pouco isso, o que me moveu a sair foi a vontade de crescer, a vontade de estudar, né? E a fotografia sempre foi assim meu passaporte para a vida, né? Ela me empurrava junto. Então o que eu vou fazer em Londres? A fotografia, claro. Vou para lá com essa razão, né? Uhum. Isso foi muito bom. Maravilha. Gente, muita... Eu, assim, eu não sou uma pessoa muito mística, não. Eu sempre fui muito racional, tal, e eu achava que na vida não existia predestinação, né? Existiam coincidências, né? Mas você contando essa história para mim, cara, você arrepia. Né? Arrepia. Como é que uma pessoa... Eu fico pensando às vezes, você vê os grandes artistas aí do mundo, você pensa, como é que essa pessoa conseguiu... o que levou essa pessoa para esse caminho? E às vezes é uma coisa, um fato, uma coisa só, algo que alguém falou, né? Eu tenho um primo, por exemplo, ele é fotógrafo também, né? E eu lembro que quando ele tinha uns 18 anos, eu vim para o Brasil, eu fui para Poços de Caldas visitar a família, e eu fui visitar a casa dele, que eu tenho uns tios muito, muito queridos, e eu fiquei lá uns 40 minutos, né? Em um determinado momento ele sentou do meu lado com uma câmera na mão. E ele falou para mim, assim, Marcos, olha, eu ganhei essa câmera aqui e tal, eu sei que você é fotógrafo, o que você pode me dizer? Eu falei com ele uns 15 minutinhos, dei umas dicas para ele e tal, né, de enquadramento, né, o que eu consegui, porque eu tinha outras pessoas para visitar, eu não pude ficar muito tempo lá, mas eu adoro falar de fotografia, então para mim foi, né, adorei. E isso ele me contou muito tempo depois, que foi o botão que precisou ser apertado para ele decidir que ele queria ser um fotógrafo. Ele tá meio que saindo da fotografia agora, mas ele foi um cara muito prolífico. Né? Inclusive já deu até palestra em Portugal, cara. Então, assim, o cara já publicou livro. Então, assim, ele fez e aconteceu na fotografia. Foi muito legal. Então, eu não tinha noção que aquele momento que eu tive com ele foi instrumental na tomada de decisão, que ele tinha 18 anos, ele estava pensando na vida dele, né? E olha só, o que te levou para a fotografia, né? Você consegue pensar lá atrás, no momento, uma coisa um pouco mais mística, né? Porque foi algo que te atraía para isso, você não sabia dizer o quê. Mas será que não é uma coisa que era para ter acontecido mesmo? Que você nasceu para ser quem você é? Isso é um grande mistério, né?
Mas a verdade é que a fotografia entrou muito forte, né, por essas razões todas, né? E de lá para cá é um caminho muito longo, né? Poxa, outro dia eu fui parar para pensar, que são 40 anos, né? Uhum. fazendo coisas diversas, né? Sim. Fotografia, né? Mas é aquela questão que acaba te movendo, né? E a vontade que a gente tinha comentado antes, que é fundamental. É aquela coisa de você estar sempre querendo aprender, estar sempre querendo fazer alguma coisa, de alguma maneira tá dentro das histórias, né? Fazer tudo para fazer uma foto, ou tipo assim, ter vontade de conseguir aquela foto, né? Sim, sim. É uma coisa que até hoje é muito presente, né? Comigo, né? Então eu vejo que isso é talvez um motivo maior de conseguir, às vezes, um clique bacana, né? Ontem mesmo eu estava voltando da onde eu estava, né? E estava pedalando ali aqui no entorno da praia de Caraí e tal, que é um local assim que eu vivo aqui perto, né? Eu vivo muito perto da praia. E eu já tinha, só depois de pedalar uns 2 quilômetros, eu parei para olhar para trás e eu vi que eu tinha passado por uma situação que eu deveria ter fotografado e não vi. Uhum. Eu não duvidei nem um segundo. Eu virei a bicicleta e fui pedalando um louco para lá para tentar pegar a luz que já estava anoitecendo, né? Uhum. Aí eu, no meio do caminho, eu fiquei pensando, poxa, o que me leva a fazer isso, sabe? Não, é para fazer uma foto, vai ser mais uma de milhares que ele tem feito, mas eu tenho isso, essa obsessão por conseguir a questão. Eu tenho uma filosofia que eu até uso assim quando vou fazer eu falo com as pessoas que estão interessadas em fazer o curso, né? Eu falo para eles assim: a fotografia tem um poder especial. Ela tem o poder de mudar a maneira que você enxerga o mundo à sua volta. Você não enxerga as coisas como mundanas, como simples. Qualquer coisa é fotografável. Você começa a prestar atenção em pequenos detalhes, parece que abriu a sua visão. Você anda pela rua, fica olhando, você está buscando coisas para registrar. Então, entra no seu DNA, você não consegue escapar mais dessa verdade. Eu acho que quem entra na fotografia e desiste dela é porque nunca encarou essa paixão de verdade. Ou talvez nunca tivesse tido essa paixão. Teve um interesse, mas não a paixão. A paixão, você precisa alimentar ela, né? Eu falo para os meus alunos, você precisa melhorar o seu repertório imagético. Você precisa ver muita foto. Você precisa ver muitos trabalhos de fotógrafos mundo afora para você alimentar essa paixão. Puxa, eu quero fotografar assim, né? Eu quero ser esse cara. Eu quero fazer o que ele faz. E eu imagino, e assim, o seu trabalho em especial, as pessoas classificam, as pessoas que te seguem, e você também, em algum comentário que eu fiz, eu classifiquei, é poesia pura, é poesia imagética. E você também é um certo poeta, porque você sempre escreve umas linhas bem legais lá para complementar a imagem. Isso é um capítulo à parte, a gente vai tentando, né? Mas transcende. Vai aprendendo ao tentar. Sim, transcende, porque se é uma coisa que está dentro de você, tá lá, faz parte da sua alma, você fala com honestidade, com sinceridade, você se despeja a hora que você faz. E assim, o que me encanta demais no seu trabalho é que eu não consigo, eu tô lá no Instagram, tô assim, ó, tô louco lá, tô rodando. Chegou na sua foto, eu paro e delicio ela por alguns 1 minuto, 2 minutos, eu fico ali. E eu me transporto para aquela situação. Eu me coloco lá. Como eu gostaria de ter sido o cara que tirou essa foto? É isso que passa pela minha cabeça. Então, a emoção, ela pega, cara, ela pega. Eu já sou uma pessoa emotiva, né? Então, trabalhos feitos com a alma me emocionam sempre. Sempre. Eu falo uma outra coisa que eu falo para os alunos: não quero que vocês sejam apertadores de botão, né? Vocês têm um poder na mão de vocês, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Para parafrasear a frase do filme do Homem-Aranha lá, né? Então, você tem um poder especial nas suas mãos. Você precisa dominar a técnica, você saber como usar aquele instrumento e sensibilizar a sua alma para poder capturar o que ninguém mais vê. Todos os cliques que você fez, só você viu. Nos bilhões de pessoas do mundo, só você viu e só você tem aquela imagem, ninguém mais. Então isso é mágico.
né? É grandioso isso aí. Então, é uma beleza sem fim. Toda forma de arte mas a fotografia, a pintura, são coisas que realmente enaltecem o ser, né? Se você parar para realmente prestar atenção, você não deixa de se emocionar, né? E você se emociona toda vez que você está lá atrás da câmera também? Então, isso é uma coisa assim depende muito da foto, né, do momento, né, que a gente está. Eu sempre tenho, quando eu saio para fotografar, eu tenho alguma coisa que eu estou buscando, alguma coisa que pode ter sido motivado por uma música que eu escutei, que eu trabalho sempre muito acompanhado de músicas, né, do que eu estou pensando no momento, das questões todas que nos vêm, né, de sentimento, de política, de tudo que nos envolve, né? A gente é um ser, né, que está aí refletindo e reagindo a tudo isso que acontece, né? Então, quando eu saio, geralmente é esse eu daquele dia, daquela hora que está indo fotografar, né? Então, aquele momento, né, que eu consigo ver uma associação de coisas, eu trabalho muito nisso, de planos, né? Eu trabalho muito olhando, visualizando os planos das coisas, né? Porque é um fato, né? Eu acho que o que faz a fotografia ter esse viés poético, né? Da maneira dela, né? É justamente isso, é essa associação de elementos, né? Primeiro, segundo, terceiro plano, que, de alguma maneira, vão se falar naquele enquadramento, né? Que a gente escolhe, né? Sim, sim. Então, eu estou sempre muito motivado a fazer isso. Agora, o que eu vou encontrar, eu nunca sei. É verdade, surpresa sempre. É sempre surpresa. Mas é curioso que é uma maneira que não é objetiva, mas você acaba encontrando o que você está pensando, de alguma maneira. Não exatamente. Não estou dizendo, eu pensei num primeiro plano exatamente desse, um rapaz saltando e o Cristo Redentor atrás. Não é isso. Mas você, quando está pensando dessa maneira e está motivado e emocionado por alguma razão, é curioso que você, dentro desse calendoscópio que é o mundo exterior, tudo, né? Quando eu saio para pedalar aí, eu estou vendo 1 bilhão de imagens diferentes. Sim. É curioso que você seleciona o que você está querendo. Não é uma maneira objetiva, mas você acaba selecionando aquilo. É muito interessante esse processo. Esse processo é difícil para qualquer professor ensinar o processo criativo, verdadeiramente falando, porque é uma coisa que ela vai brotando aos poucos. E essa sua maneira de capturar as imagens, você está sempre alerta, sempre andando, olhando para os lados, olhando para todo lugar, e você para quando você quer capturar algo que te chamou a atenção, que te prendeu a atenção. E você já tem essa vertente, né, dessa coisa de fazer com que o observador penetre na imagem fazendo essas camadas, né? Esse primeiro plano, segundo plano, terceiro. Quase todas as suas fotos têm essa profundidade enorme. E muita textura bonita, figuras maravilhosas. E assim, tudo que você fotografa é inusitado? Ou existe alguma situação em que você chama a atenção da pessoa? Olha, posso fazer uma foto? Como é que funciona isso para você? Normalmente, quando são pessoas, né, que eu estou fotografando, na grande maioria, a figura humana aparece pequena, né? Então, não são pessoas que eu conheça, né? Agora, existe 1000 histórias no meio disso, né? Existe a pessoa que vê que tem um fotógrafo ali, e aí posa para o fotógrafo. Eu tenho várias histórias desse tipo, né? Porque eu estou lá fotografando a figura humana, né, bem distanciada, mas a pessoa percebe de alguma maneira e quer aparecer na foto, aí faz uma pose melhor e tal, e eu aproveito. Sim, né? Lógico. Eu aproveito. Pronto, né? Agora, chega ao ponto de eu ter colaborações, né, eu já tenho trabalhos que eu conheço a pessoa e tento combinar de sair com ela, fazer alguma foto, mas é muito raro. Sim. Eu tive agora um projeto, que eu fiz 2 exposições desse projeto, que foi Território de Pesca e Poesia. Né? Sim, eu vi. Então, e que eu vivi com os pescadores. Naquela época eu não morava aqui em Caraí, eu morava em Itaipu, que tem aldeia de pescadores, uma aldeia antiga e tal, de pesca artesanal.
Então, eu convivi com eles, eu saí de barco com eles, né? Então, ali já era uma fotografia de reportagem, talvez, mais assemelhada a uma reportagem, tá? Mas uma coisa mais documental, né? Isso, mas sempre buscando uma questão mais poética, uma questão e onde eles sabiam que estavam sendo fotografados. Mas eu fazia questão de falar, olha, esquece que eu estou aqui. Eu entrava no barco e falava, olha só, eu sou o fotógrafo invisível, tá? Eu não estou aqui. Vocês podem falar comigo, vai ser uma voz do além que vai responder. Não se preocupem com a fotografia. Eu vou estar aqui e não posem, né? E isso funcionava, né? Acabou funcionando durante esses 2 anos que eu trabalhei nesse projeto, né? Mas então, é que vai variar bastante. Cada circunstância te pede uma atuação. Você está sempre pronto a responder ao que se apresenta na sua frente, né? Isso. Eu fiz, no tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu gostava muito de ir para Nova York. Eu morava perto de Nova York, eram uns 40 minutos de trem. Né? Então, no final de semana, eu pegava o trem, ia para Nova York, começava a andar lá e fazer foto de rua. Sempre me encantou essa coisa de fotografar alguém que não estivesse percebendo que estava sendo fotografado. Então, eu me encantei demais com essa coisa de fotografia de rua. Mas, vez ou outra, alguém te encarava. Né? O que você está fotografando aí? Então, mas eu acho o ser humano encantador. Em alguns aspectos, né? O ser humano, alguns aspectos que a gente está vendo hoje não são tão encantadores. Né? O ser humano está se revelando de maneiras que a gente não quer ver. Mas, assim, quando ele não percebe que está sendo observado, é um ser muito curioso, né? Ele faz coisas que nem percebe que está fazendo. E eu sou lá a mosca na parede, fotografando, eu sempre gostei disso. Não tenho feito, não tenho tido oportunidade, né? Eu estou concentrando mais em trabalho de estúdio, de vez em quando eu faço um ensaio externo, então o meu foco ele vai mudando ao longo do tempo, né? Mas eu gostaria muito de um dia poder fazer exatamente o que você está fazendo. Né? Registrar momentos que ninguém mais vê. Sair por aí, registrar. E você está no berço da beleza, né? Uma das cidades mais lindas do mundo, né? O Rio de Janeiro. Mas uma pergunta para você. O Rio de Janeiro é conhecida como uma cidade que tem muita criminalidade, um certo grau de violência. Você se sente ameaçado? Sei que você não tem tanto medo como você descreveu no começo, mas você se sente numa zona de perigo quando você está... Sua câmera está escondida, ela não está visível, mas... Você se sente ameaçado? Então, conhecer aonde a gente está fotografando é muito importante, né? Porque assim como o Rio de Janeiro e outras cidades, né? Tudo bem que o nível de criminalidade na Europa é mais baixo, Nova York melhorou bastante, mas já teve, né, níveis altos. A gente, morador, sabe aonde pode ir, aonde não pode ir, o que é perigoso, o que não é perigoso, né? Sim. A gente acaba entendendo muito a linguagem corporal das pessoas, né? Que podem vir a te ameaçar. A gente lê isso antes, a gente se previne. Então, eu sou muito, como que eu vou te dizer, conhecedor dessas coisas todas, não só do território, né? Eu conheço muito bem Niterói e Rio de Janeiro, né? E sei aonde eu estou com mais perigo, onde eu tenho que ter mais cuidado, onde eu posso relaxar um pouco mais. Então, essa coisa que quando a pessoa chega de fora, e posso ser eu chegando em Roma, o de fora nunca vai saber, ele se expõe muito mais. É verdade. Eu, quando morava em Madrid, toda hora aparecia a história de algum brasileiro, e eu acolhi alguns lá, que eram amigos de amigos, que foram assaltados em Madrid. O brasileiro chegava em Madrid, era roubado em Madrid. Sim. É claro, mas é o estrangeiro, é o corpo estranho entrando no local que não sabe nada, né? Os então, marginais percebem, né, quem é de fora. E aqui não, aqui eu sou local, né? Então aqui eu tenho a obrigação de saber tudo. Né? É legal, porque é uma coisa que intimida as pessoas às vezes, né? De sair por aí para fotografar, então as pessoas... acabam deixando de se abrir para oportunidades fotográficas, né? Então, eu acabo chegando a um nível, Marcos, de que claro que eu entendo por todas essas razões que eu te falei anteriormente, o perigo, o medo das pessoas, mas é curioso que se eu não entendesse, eu iria até estranhar a pessoa falar que tinha medo de fotografar no Rio, porque eu não tenho medo nenhum.
Né? Agora, também, quando eu tive fazendo um trabalho numa comunidade, e era um trabalho que eu iria ficar fazendo, eu devo ter feito umas 10 visitas, né? O que eu fiz? Eu preparei isso, né? Eu falei assim, poxa, eu preciso de um guia, né? Um motoboy. Eu vou ter que parar, o cara que estiver na vez vai ter que ser meu motoboy, vai virar meu amigo, e não deu outra. Eu conheci esse motoboy, ficamos amigos, me facilitou a vida, fiquei amigo de amigos dele, conheci família, conheci todo mundo. Por quê? Eu sabia que eu também não ia entrar ali de uma maneira assim, né, ingenuamente, né? Então eu falei, não, deixa eu ver como que eu vou fazer isso, né? Então sempre tem uma maneira da gente fazer isso, né? Seja seguro para você, seguro para todo mundo. E que foi o que aconteceu. Ele embarcou no meu projeto, esse rapaz, e realmente ele me ajudou bastante. Depois que ele entendeu o que eu queria, aí ele virou um parceiro de trabalho. Maravilha, maravilha. Bom, Luiz, o que a gente está fazendo aqui com o Luiz agora é só uma palhinha do que a gente vai ter na segunda-feira. Segunda-feira a gente vai fazer uma entrevista mais longa com ele. Eu quero saber mais sobre o trabalho dele, sobre os processos dele. O Luiz vai mostrar um pouco do trabalho dele, falar um pouquinho das histórias atrás daquelas fotos, tá? Então, fiquem atentos aí às nossas mídias, tá? Eu vou publicar, a gente vai postar lá nesse final de semana, como é que você vai poder acessar essa conversa, tá? Fiquem atentos, ainda não tem informação completa, mas eu vou publicar lá. E não deixe de assistir, porque, olha, você já deu para perceber que o Luiz não é fraco, não. Ele tem muita coisa legal para contar para a gente e vocês vão ficar maravilhados. Eu já estou maravilhado, sou fã incondicional desse cara aqui e, com certeza, vocês vão amar o trabalho dele também, tá? Então, a gente vai se despedindo, Luiz. Eu quero agradecer você imensamente, você ter tirado esse tempo aí para conversar comigo rapidinho, tá bom? E a gente combina direitinho na segunda-feira a gente bater aquele papo mais longo, tá bom? Tá bacana, tá marcado. Agradeço demais, viu? Grande abraço para você e fique na segurança aí, hein? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.